Arrancar cabelo, comprar mais do que deveria, gastar todas as suas economias no jogo do tigrinho. É sobre isso nosso vídeo de hoje. Impulsividade. Roda a vinheta. Olá, me chamo Janaína Siqueira, sou psicóloga, professora e diretora do NASME. Como você já deve ter visto no título desse vídeo, vamos falar sobre um tema muito importante na terapia cognitivo-comportamental. Quando a gente vai falar de impulso, nós estamos falando sobre comportamentos onde as pessoas, depois de fazerem a ação, elas podem ou não ter arrependimento. Esse é um grande diferencial dos pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo, porque às vezes aparece. São sintomas muito semelhantes em alguns aspectos. Por exemplo, eu posso ir lá e ficar arrancando meu cabelo repetidamente, mesmo que eu não queira. Então, o toque, ele também faz comportamentos repetidos, do tipo lavar as mãos, conferir, mesmo que a pessoa se arrependa disso. A diferença primordial do transtorno obsessivo-compulsivo para o transtorno do controle do impulso é que no transtorno do controle do impulso, ele é egocintônico. O que eu quero dizer? Onde a pessoa está fazendo a ação, aquilo ali é prazeroso, mesmo que depois haja arrependimento. Já no toque, ele pode lavar as mãos repetidamente, ele pode verificar, às vezes tem pessoas que passam até álcool. Aquela ação em si não é necessariamente prazerosa, ela não está fazendo aquilo porque ela está com vontade de lavar a mão. O que na verdade a pessoa com toque deseja é tirar a sensação de contaminação, a ideia de que aquilo ali está aberto e ela pode ser culpada por um gás vazar, por exemplo. Did somebody say boom? Então, o comportamento compulsivo do toque, do transtorno obsessivo-compulsivo, ele serve para quê? Para aliviar uma sensação ruim, onde a pessoa está achando que ela é culpada por contaminar alguém, por deixar um gás vazar, ou então, às vezes, pelo desconforto de alguma coisa estar fora do lugar desalinhado. Já o transtorno do impulso, não. As pessoas querem fazer aquilo, mesmo, mais uma vez eu vou dizer, que haja arrependimento. Mas antes de continuar, se você está gostando desse vídeo, deste tema, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. E não se esqueça de colocar aqui nos comentários sobre quais assuntos você gostaria que a gente falasse para você. Então, se por acaso um dia eu tô conversando com você e comecei a brigar, e aí eu já te esculacho, falo um monte de palavrão e brigo, na verdade, eu estava com raiva e eu queria fazer isso. E o que acontece? E que existem pessoas que podem dizer: ai, me desculpa, eu não queria ter falado isso dessa forma, foi de uma maneira impulsiva porque eu senti raiva, então eu não controlei a minha vontade. Porque, fala a verdade, eu tenho certeza que você ou o seu paciente, todo mundo um dia já teve vontade de bater em alguém, de dar um beliscão, de tampar a mão na cara. Isso é normal. A diferença é que algumas pessoas conseguem controlar isso e outras não. E você, psicólogo, que estiver assistindo o nosso vídeo, o que nós vamos ensinar aqui no NASME é como trabalhar o controle do impulso. O que você pode fazer para ajudar o seu paciente. E professora, a pessoa que tem síndrome de Tourette, ela seria considerada um transtorno do impulso? Não. A síndrome de Tourette, ela é um transtorno orgânico mesmo, onde há uma alteração neurológica e aí ela não consegue controlar porque o cérebro dela que está desalinhado, não é uma vontade dela. Eu desejo falar um palavrão, eu desejo fazer algum movimento inadequado. Aí já são outros. Existem até tratamentos interessantíssimos, onde colocam tipo um marca-passo no cérebro e consegue ajustar e alinhar como que o cérebro funciona e assim diminuindo todos esses comportamentos que causam tanto sofrimento para os pacientes com síndrome de Tourette. Então, a impulsividade, de forma oposta à compulsão, é amplamente caracterizada por ser egocintônico. Então, mais uma vez, ele compõe um componente prazeroso no momento que a pessoa está executando. Ah, eu fui lá e comprei por impulso. Eu tenho um transtorno de compulsão para compras. Na hora da compra, você gostou de comprar. Pode ser que depois você fique chateado ou alguém diga que você gastou mais do que devia, mas a compra em si você gostou de fazer. Nesse processo volitivo que a gente fala, agora eu tô falando de uma forma normal, não há nenhuma alteração nisso. São 4 fases. A primeira é a fase da intenção ou do propósito. Então, se eu quero alguma coisa, eu entro na primeira fase, que é uma tendência básica, são impulsos, desejos. De repente eu tô assistindo a televisão e passa uma propaganda do iFood. Aí, de repente, me deu uma vontade de comer um hambúrguer. A
Note isso, vem a fase da deliberação, que a gente chama da segunda, quando o sujeito faz uma apreciação. Será que eu compro? Será que eu não compro? Eu peço? Eu não peço? E aí vem a fase 3, aonde marca o início da ação. Na fase 4, eu pego o telefone e ligo, faço e pago e pronto. Então são essas 4 fases para qualquer coisa que você venha a fazer. Esse chama o processo volitivo. Qual é o problema das pessoas que têm dificuldade no controle do impulso? Elas passam da fase 1 para a fase 4 sem muito raciocínio, elas vão de uma forma muito rápida. Então é muito difícil você estar com... Por isso que a gente... que ótimo, uma obra aqui do lado, né? Por isso que uma das técnicas que a gente ensina, provavelmente sua mãe já deve ter falado isso com você, conte até 10. Realmente funciona. Porque a raiva é uma emoção muito propulsora de uma ação. E aí, se você ainda tem mais dificuldade de controlar o seu impulso, a raiva junto com essa emoção vai fazer que você passe do processo volitivo 1 para 4 muito rápido. Então, nada melhor do que você, para poder controlar algum impulso que seja voltado para a emoção, que você se distancie da situação, espere passar um tempo, conte até 100, porque 10 é muito pouco. E ali, pronto, você vai ter um raciocínio, você vai conseguir passar no seu processo volitivo e provavelmente escolher a melhor ação para que você a utilize naquele momento dessa situação desagradável que você passou. Existem vários outros comportamentos que são, às vezes, bem ruins, que causam malefícios e dificuldades dos pacientes. O jogo do tigrinho, ou o jogo daquela maquininha de caça-níquel. Todos esses jogos, eles são atribuídos a reforços intermitentes. E o que é um reforço intermitente? Ele é o que causa mais... Vai ter que deixar isso pro estouro, né? Deixa estouro. Ele é o que causa mais vício. O que quer dizer isso? Então vamos lá. Aquele carinha te ligou pra você sair no sábado, aí você saiu com ele sábado, no domingo ele te ligou. Depois ele sumiu segunda, terça, quarta. Quando foi quinta ele mandou só um oi. Sumiu sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira ele falou: oi, beleza, vamos encontrar? Aí some quarta, aparece. Conclusão. Ele aparece, ele some, ele aparece, ele some. Quando você observa, você já tá 2 meses enrolado com uma pessoa que não te deu a menor condição de repetição. Então isso é reforço intermitente. Tem hora que eu apareço, tem hora que eu sumo. Tem hora que eu apareço e tem hora que eu sumo. Então causa mais uma ligação, onde você fica pensando, vai aparecer. É exatamente isso que acontece com o jogo do tigrinho, com o caça-níquel, qualquer jogo que você tem um resultado na hora. Ele causa muito mais necessidade de que você fique atento, porque vai ter uma hora que você vai ganhar, porque às vezes são valores menores. Não é igual, por exemplo, a Mega Sena. Você joga uma semana depois e milhões de pessoas jogando, ganhou. E olhe lá que às vezes ninguém ganha. Então como é que você vai ficar viciado numa coisa que você olha e fala assim, nossa, é tão difícil, tá tão complicado ganhar isso. A mesma coisa de reforço intermitente. Então o reforço intermitente, ele é a grande causa para o vício em jogos de tigrinho, jogos de azar desses de curto prazo, onde há resposta rápida, como por exemplo, corrida de cavalo também causa esse tipo de vício. Na literatura moderna, a impulsividade primária é dividida em 2 fenômenos. Que é a perda sobre controle e desejos. E aqui entra a compulsão alimentar. A gente está falando de impulsividade, tá, gente? Aqui entra a dependência por sexos. Então, esses são mais voltados para apetites e desejos. E a outra parte da impulsividade é sobre agressão e comportamentos destrutivos. Nesse caso, por exemplo, existem pessoas que são muito viciadas, onde há um transtorno que a gente chama de piromania. São pessoas que têm desejos imensos de colocar fogo nas coisas. Então, pode ser desde uma caixa de papelão, e existem pessoas que colocam fogo na própria casa, simplesmente pelo desejo de ver aquilo pegando fogo. Classicamente descrita a impulsividade como um componente ou traço do temperamento, então isso pode ser herdado, onde você herda essa característica mais impulsiva. Pais impulsivos podem gerar filhos mais impulsivos, mas pela genética mesmo. Um componente hereditário e totalmente estável da personalidade, e também pode ser um fenômeno adquirido por uma lesão do sistema nervoso central, que às vezes a pessoa teve um acidente de carro, bateu a cabeça, por exemplo, e a partir dali ela começa a ficar muito mais impulsiva. A impulsividade pode ser gerada através de um trauma psicológico também? A gente tem que pensar. Por quê? O que pode ocasionar é a reação emocional ser muito doída
E aí, naquela situação onde foi deflagrado ou essa crença central, ou esse trauma, ou essa dor, a pessoa não ter controle sobre as próprias emoções. E aí a gente não quer dizer que ela seja impulsiva. A gente pode dizer que naquele momento ela teve um descontrole emocional onde ela não conseguiu equilibrar as próprias emoções por traumas anteriores. Por exemplo, se a pessoa passa um trauma de pobreza durante a infância e durante a vida adulta acaba comprando compulsivamente, isso não é considerado compulsão? É considerado, mas de onde que veio não importa. Às vezes a pessoa pode ter trauma nenhum e eu tenho uma paciente minha que é milionária e ela continua comprando como se ela fosse assim, filha do, sei lá, nem sei. E ela acha que ela tem que comprar mesmo, não tá nem aí, porque o pai dela dá dinheiro pra mãe dela, então tem que dar pra ela também. E ela tem compulsão e não tá nem aí. Então, o fato, às vezes, da pessoa ter algum trauma psicológico pode não desencadear. Se ela é ou não compulsiva, ela seria compulsiva de qualquer jeito? Não. O que pode é o seguinte, a pessoa ela tem uma predisposição e um trauma pode desencadear. Falar que o trauma causa impulsividade, não. Ele pode ser um fator preponderante. Gatilho, né? Um gatilho, exatamente. É importante sempre a gente saber que a ideia da impulsividade, onde há a deflagração do desejo que ela gostaria, é algo que causa alívio. Então, sempre a impulsividade ela vem de uma tensão, aí o paciente passa por uma situação e que ela causa um alívio. Então, que seja, eu estava muito engasgado, eu queria muito falar aquilo com a pessoa, aí eu falei, senti alívio. Eu tava com muita vontade de comer um doce, aí eu fui e comprei, senti alívio. Lembrando que pode ter arrependimento ou não depois, isso vai depender. Aqui que é importante a gente ver que existem algumas pessoas que gostam muito de assistir aqueles vídeos de ficar apertando espinha, cravo, tem gente que passa horas. Outro dia eu fui ver para poder dar uma aula, tinham milhões de visualizações na retirada de extração de cravos na pele de pacientes. Então por que isso? Eu tive uma paciente que ela relatava que para ela poder descansar e relaxar, ela assistia esses vídeos e ficava muito tensa na hora que ia apertar e ia apertar. Depois que saía a secreção que tinha dentro daquele machucado, ela sentiu um alívio. Isso é problema, Janaína? Depende. Se a pessoa gasta muito tempo com isso, se aquilo ali ela fica dependente daquilo ali o tempo inteiro para relaxar, se ela começa a deixar de fazer outras coisas para assistir esses vídeos ou fazer esses atos, aí sim isso pode ser um problema. Como a gente tem o que a gente chama de transtorno de escoriação, onde pacientes começam a futucar a própria pele, ou espinha, ou cravo, ou alguma lesão que tem, e aquilo ali ela passa a virar uma lesão no corpo todo, prejudicando a ela, fazendo depois com que ela fique com vergonha. Então aí também a gente entra em um dos transtornos do impulso. Um dos tratamentos que a gente pode utilizar para esse tipo de paciente é às vezes utilizar luvas, porque a sensação que o paciente tem é que aquele machucadinho, ele tá fora do lugar, digamos, ele tá inadequado. É diferente de uma automutilação, às vezes pessoas que se cortam, que na verdade isso aí trata-se de outro tipo de comportamento. Para o transtorno de escoriação, a ideia não é se machucar. Na verdade, ela quer que aquele defeitinho, que aquela coisa que está errada no corpo dela, deixe de estar. Então, cada vez que ela vai cutucando, vai apertando e aquilo ali vai aumentando, ela vai tentando buscar uma forma de tratar aqueles incômodos. Às vezes em situações de tédio, sei lá, tá parado em casa, começa a futucar a perna e aí ele fica horas e horas. Então situações entediantes também desencadeiam esse comportamento. A gente orienta para que ele anote, registre quais são os momentos onde eu começo a me futucar, a me machucar. A partir daí nós vamos buscando estratégias comportamentais para que o paciente deixe de fazer essas ações e assim se machucar. Então se você tem ou conhece alguém ou psicólogo, procure tratamento para esses pacientes. O sofrimento é imenso, mas o tratamento é muito efetivo. Em alguns casos mais graves, são necessários acompanhamentos medicamentosos para diminuir ou quadro ansioso ou depressão que vem associados juntos com esses transtornos. Uma certa vez eu tive uma paciente que ela ficava na perna, quando ela raspava a perna com gilete e aí quando o cabelinho ia crescendo, ela ia apertando para sair. Ela diz que saiu uma pontinha preta, então que era aquele bulbo capilar. E ela começou a se machucar, depois saía casquinha, ficava com a pele toda manchada, aquilo foi aumentando. Aí ela foi conseguindo uma pinça. Depois ela conseguiu outro tipo de pinça. Quando veio, ela tinha 20 tipos de pinças diferentes para cutucar a perna. E ela fazia isso sempre quando estava mais ansiosa ou mais entediada. Uma forma que a gente conseguiu de resolver isso, sabe como é que foi? A gente fez depilação a laser. Depois que ela fez a depilação a laser, aqueles carocinhos pararam de acontecer e ela parou, então, de se cutucar. É claro, gente, que outros transtornos ansiosos, outras dificuldades podem surgir. Mas o que a gente tem que ver aqui é que a curto prazo é a melhor escolha para o tratamento
momento do seu paciente. Por isso que é tão importante estudar e saber qual é a melhor formulação de caso para aquele paciente naquele momento. E você ficou com alguma dúvida sobre este assunto? Deixa aqui nos comentários que a gente responde. Aqui no vídeo vão ficar também vídeos que você não pode perder. Um é comigo, que explico sobre TDAH, além de outros muito interessantes. Até a próxima, gente!